Gálatas 1, de 1 a 5. Vamos ler juntos? De 1 a 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, hoje nós damos início então a esta carta. Quem que é o autor da carta de Paulo, a carta aos Gálatas? O autor é Paulo. Paulo que nasceu Saulo e que teve o seu nome mudado para revelar a autoridade que Deus tem na sua vida. Paulo quer dizer o que, vocês sabem? A palavra Paulo, pequeno. Um homem que era orgulhoso. O Saulo, orgulhoso, depois da sua conversão, ele passa a se chamar Paulo. Agora ele quer se chamar pequeno diante de Deus. Paulo, antes arrogante, Saulo, destaque entre os judaizantes. No judaísmo, ele se destacava dos demais da sua idade, como ele registra também na carta. Ele, que era provindo de uma família rica, abastada, ele foi educado aos pés de um famoso educador chamado Gamaliel. Este era um respeitado membro do Sinédrio, e somente as famílias ricas é que podiam colocar seus filhos aos seus cuidados para serem educados por ele. Ter esse Gamaliel como professor era sinal de sucesso, de respeito e de dignidade na sua vida adulta. É como certas faculdades que alguém diz, estudou naquela faculdade, então as portas se abrem. Paulo era da tribo de Benjamim, a mesma tribo do rei Saul. Possivelmente ele fazia parte do Sinédrio, que era para os judeus como o nosso Supremo Tribunal Federal, é onde todas as coisas se resolviam. Paulo, ou ele era membro do Sinédrio, ou ele tinha todo o respeito deles, porque ele diz que na morte de Estevão, ele deu o seu voto, ele disse que sim, ele aprovou a morte de Estevão, e recebeu cartas para perseguir os crentes. Então ele tinha uma proximidade muito grande, um respeito deles. Como judeu, Paulo era zeloso no cumprimento da lei. Ele via nos cristãos uma ameaça. Quando a gente tenta entender os judeus, na cabeça deles, eles não estavam pecando quando eles perseguiam Jesus ou quando perseguiam os crentes. Na cabeça dele, o que eles queriam fazer é proteger o judaísmo. É não deixar que um mentiroso, que um enganador viesse então e destruísse a religião, porque é assim que eles viam Jesus e viam seus seguidores. Então, na cabeça de Paulo, o seu dever era prender, torturar, para que os crentes abandonassem essa fé e, ao final, se não abandonassem, que matassem, mas que extirpasse qualquer possibilidade do judaísmo sofrer algum decréscimo, algum demérito. Então, cumprindo nessa tarefa de cumprir a sua missão de perseguir e matar crentes, Paulo estava indo para a cidade de Damasco, quando ele então viu uma luz muito forte, segundo ele, uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia, e ao ver essa luz ele caiu cego, e ele ouviu de Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele teve um breve diálogo com Jesus, Jesus deu recomendações para ele foi levado para Damasco, lá Ananias o procurou, sendo levado por Deus ali, orou por ele, e a visão de Paulo foi restaurada. Agora convertido, ele foi batizado. O perseguidor se tornou um discípulo dedicado. Ninguém na história cristã fez o que Paulo fez. Nenhum missionário viajou tanto e teve tanto êxito quanto Paulo. Plantou igrejas pelo mundo conhecido afora.
Em cada lugar que ele passava, ele pregava e ali nascia uma igreja. Várias igrejas, elas tiveram Paulo como fundador. Paulo acompanhou, além de abrir essas igrejas, ele acompanhou o desenvolvimento delas. Ele enviou ajudantes para que pessoalmente estivessem lá. Quando ele viajou, ele fez, se não me engano, ele estava planejando a 4ª viagem, mas pelo menos nas 3 viagens que ele fez, ele passou nas igrejas e ele fortalecia as igrejas. E ele escreveu cartas. As cartas que hoje fazem parte da Bíblia, que é para nós inspirada pelo Espírito Santo, que são fonte da doutrina para a nossa igreja. Então, essas cartas foram escritas por Paulo para fortalecer as igrejas, para corrigir, para disciplinar, para mostrar como a igreja deveria viver. Paulo morreu martirizado. Depois que os cristãos foram acusados de terem incendiado Roma, Paulo, então, como um dos líderes, ele foi preso, foi decapitado por ordem do imperador. Paulo, no seu zelo missionário, no seu amor por Cristo e pela igreja, ele se tornou um exemplo para todos os discípulos de Jesus. Paulo se ofereceu como referência. Ele diz, olha para mim. É difícil isso, né? Dizer, igreja, olha para mim, copia o que eu faço, viva como eu vivo. Mas Paulo não fazia isso porque se achava o maior. Paulo ele fazia isso porque ele seguia o mestre. Então, ao dizer, olha para mim, eu estou repetindo o que o mestre faz. Então, faça o que eu faço, que você também vai estar fazendo o que Cristo fez. Paulo nunca desistiu. Ele serviu a Cristo até o final da sua vida. Ele foi preso, foi torturado, foi surrado, foi apedrejado, foi humilhado. Mas nenhuma dessas situações permitiu ou fez convencê-lo de que ele deveria abandonar a fidelidade a Cristo. Qual era o ofício de Paulo? Paulo, ele se identifica como apóstolo. Mas quantos apóstolos Jesus chamou? Quantos? Jesus chamou 12. Só que um era filho do diabo. E o fato esse que Jesus sabia que iria trair, Jesus disse, um de vocês vai me trair. Não foi novidade para Jesus. E ele disse que esse era o filho do diabo. Mas com a morte de Judas, os apóstolos correram e disseram, não, Jesus chamou 12, nós precisamos colocar alguém no lugar. Então, é necessário que se cumpra algum dos pré-requisitos e aí vamos escolher. Aí lançaram sorte, o tal do Urim e o Tumim, e a sorte caiu em Matias. Porém, Matias só aparece na Bíblia no dia da eleição. Parece os nossos candidatos, né? Que agora, meu Deus, é bandeirinha para todo lado. Aí de repente, no dia da eleição, desaparece. É Matias da história. Creio que a vaga de Judas, ela tinha um dono. E o próprio Jesus Cristo, quando ressurreto, ele tratou de colocar o seu escolhido no cargo. Jesus foi ao encontro de Paulo. Pessoalmente, designou Paulo para ser missionário dos gentios. Ele vai ver, quando chamou Batista, ele vai descobrir o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, o próprio Jesus o escolheu. Paulo não acompanhou Jesus na sua jornada terrena. No entanto, ele se tornou um apóstolo fiel a Jesus até as últimas consequências. Deixou seu mestre satisfeito. Pregou o evangelho nas praças, nas sinagogas, nas cadeias, nos lugares mais inusitados possíveis. Não perdeu a oportunidade que lhe apareceram e seu mestre sempre esteve ao seu lado. Eu gosto muito quando ele cita lá em Atos dos Apóstolos, que naquela viagem, como foi pregado um domingo aqui, Paulo diz que um anjo veio e se sentou do seu lado e falou com ele. Então, Deus sempre esteve do lado de Paulo nas suas viagens. Mesmo no meio de uma tormenta, num lugar onde não tinha vários dias chovendo, não vinha nem a luz do sol, nem de lua, no entanto, Deus estava lá do seu lado. No seu apostolado, ele estava sendo questionado. Paulo escreve tanto nessa carta aos Gálatas, como em outras cartas que ele escreveu, e ele defende o seu ofício. Ele diz o seguinte, o ofício que ele recebeu foi provindo de alguém superior a ele, superior aos homens, inclusive superior aos líderes da igreja. Ele diz, era apóstolo,
não da parte de homens, não por intermédio de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. A fonte da sua autoridade não era a igreja terrena, ou seja, não era a igreja de Jerusalém que iria escolher ou que teria escolhido ele para ser apóstolo. Não era uma instituição humana. A fonte da sua autoridade era o próprio Senhor da igreja. Matias, como disse, substituto de Judas, foi eleito por homens e nada fez de relevante. Pelo menos nada que tenha sido registrado. Pode ser que tenha feito algo, mas que não foi registrado na história como foi a história de Paulo. Paulo, ele não teve uma cerimônia como os outros tiveram, de ficar lá de joelho, com mão sobre as cabeças. Paulo, ele diz o seguinte: não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Ou seja, se alguém procurar uma reunião com uma ata, uma descrição da escolha dele como apóstolo, como aconteceu com Matias, isso não existe. No entanto, quem fez apóstolo foi a própria Trindade. O Filho, ele veio até ele, Jesus foi até ele no meio da estrada. E olha que ele não estava numa igreja, ele não estava procurando esse cargo, ele estava perseguindo a igreja. O Espírito Santo encheu o seu coração de sabedoria. O Pai deu autoridade espiritual para que ele agisse em seu nome. Por isso Paulo disse, mais de Jesus Cristo e por Deus Pai. Ou seja, se alguém rejeitasse a autoridade de Paulo, estaria rejeitando a autoridade da Trindade, pois foi a Trindade responsável por Paulo ocupar o cargo que estava ocupando. Ele era um enviado de Jesus. Poucos foram os homens que tiveram esta posição. Então, no caso, quantas pessoas foram escolhidas para ser apóstolo? A gente pode dizer 14. Por quê? Porque Matias foi escolhido pelos apóstolos, mas Jesus escolheu mais um, escolheu a Paulo. Hoje, é possível alguém ser chamado apóstolo? Não. Biblicamente falando, não. No entanto, como muitas igrejas elas não são mais preocupadas com o que a Bíblia ensina, aí tem apóstolos, tem outros nomes aí de líderes de igreja, mas o que eles querem com isso não é a missão do apóstolo. O que eles querem é status para dizer que eles estão num lugar superior aos outros. E esse orgulho, a gente vê isso combatido na palavra de Deus. Ressurreição foi um ponto doutrinário central na vida da igreja. Para substituir Judas, o candidato tinha de ter acompanhado o ministério terreno de Jesus, teria que ter visto os milagres e ser testemunha da ressurreição. Apenas os dois estavam habilitados. Paulo, ele veio depois, mas ele foi testemunha do ponto central, o morto ressurreto. Ele falou com o ressurreto, ele falou com o Cristo vivo, ele falou pessoalmente, teve um diálogo, ele se sentou com ele, como ele vai falar em Gálatas, que ele recebeu revelação nos 3 anos que ele foi para a região da Arábia, ele recebeu revelação diretamente de Cristo. Então, ele estava habilitado. Ele veio depois, mas foi testemunha pessoal da ressurreição. Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, a sua primeira carta, ele escreve o capítulo 15, são 58 versículos só falando de ressurreição. Por isso era um ponto central. Paulo diz que o ressuscitou dentre os mortos. Então, esse era o ponto central para a igreja. Se você analisar a mensagem pregada pelos apóstolos, pela igreja, e o cuidado que eles tinham era todo focalizar o evangelho no Cristo ressurreto. Por quê? Porque um Cristo morto, o que ele tem a oferecer? Porque se você for procurar os escritos de Confúcio, tem muito pensamento bonito, coisas, ensinamentos bonitos. Mas cadê Confúcio? Está morto. Se você for procurar o budismo, por exemplo, o budismo tem ensinamentos muito bonitos, mas eles tratam de elevar o ego humano. Mas cadê o Buda, o Siddhartha Gautama? Está morto. E antes de morrer, ele disse que procurava a luz. Jesus Cristo disse que eu sou a luz do mundo. Eles procuravam a sabedoria que o próprio Jesus era, então morreram na escuridão. Por isso os apóstolos, sempre ao pregar o evangelho, faziam questão de dizer o Cristo que estamos pregando, ele está vivo. E ele foi preparar lugar para nós, e ele vai voltar para nos receber. Então o Cristo vivo dá credibilidade à mensagem. O Cristo morto não teria
nenhuma vantagem. Mas Paulo aqui, ele fala dos seus companheiros. Ah, irmãos, o que seria de um pastor sem companheiros? Aqui na igreja, eu tenho como pregadores alguns irmãos que têm pregado aqui. Tiago, presbítero Silvan, presbítero Márcio, esses 3 têm pregado aqui na igreja. Ah, os outros são melhores do que os outros? Não, eles têm ajudado na pregação. Mas como é bom poder viajar, por exemplo, de férias, saber que a igreja tem pessoas que são preparadas para pregar, os companheiros que estão ajudando. Ter os presbíteros da igreja sempre juntos, nas visitas, né, Adelso? Nos trabalhos, seu Hélio, que sempre foi um companheirão aí nos trabalhos todos que fizemos. Então, veja que nenhum presbítero pode dizer, eu não tenho utilidade. Tem, são companheiros. Os homens e as mulheres da igreja, nos trabalhos que fizemos, nas evangelizações, nos caldos. O que seria dos homens se não tivesse as mulheres fazendo caldo? Poderia ser feito esse trabalho? Não. Então, eu vejo, em cada pessoa que trabalha na igreja, seja criança, adolescente, jovem, adulto, homem ou mulher, idoso, não importa o trabalho, a oração, o acompanhamento deles é muito importante. Paulo diz aqui, e todos os meus companheiros. Paulo sempre se cercou de companheiros fiéis. Foram poucos, mas foram essenciais. Edileuza, ajuda ela aí, você vai acabar caindo. Está dormindo. Há um pequeno grupo que sempre é citado nas cartas de Paulo. Esses homens e mulheres acompanhavam, sofriam juntamente com Paulo. Eles trabalhavam junto e, apesar de toda a perseguição, não abandonaram ele. Eles foram responsáveis por divulgar o que Paulo ensinou, por registrar as palavras em cartas, por distribuir essas cartas e ir e cuidar das igrejas que Paulo pregou. Se tornaram evangelistas, pregadores e, ao final, os líderes que substituíram Paulo à frente. Quem eram os destinatários dessa carta? A qual igreja essa carta foi destinada? Aqui o texto diz, as igrejas da Galácia. Eu mesmo, durante um tempo, pensei assim, essa carta foi escrita à igreja da Galácia. Erra quem pensa assim, porque a Galácia não é uma cidade, é uma região. E as igrejas são várias. A Galácia é o país dos gauleses. É também chamada Anatólia Central da Ásia, e hoje localizada na região de a Turquia, mas na época abrangia uma área muito maior, então ali haviam várias igrejas. A Galácia era formada por várias cidades e nelas várias igrejas, sempre igrejas na casa de membros. Porque hoje, quando a gente fala de igreja, a gente imagina um templo, né, em várias cidades. Não existia isso. A igreja era perseguida, então não podia ter. Então, igrejas na casa de membros e essas pequenas localidades não poderiam crescer, porque chamariam a atenção. Então, quando o grupo crescia um pouquinho mais, aí começava a reunir em outras casas e assim. Então, quando era noite, tinha culto em vários lugares da mesma cidade. Então, o que eles faziam com essa carta, por exemplo? Faziam cópias à mão, e aí pegavam essas cartas, e essas cartas eram lidas. E depois de lidas, guardadas, e guardadas foram, e chegou até nós para servir para nós como doutrina. Os gauleses, de onde procede o nome do país, Galácia, eram um povo pagão. Eles eram cercados de misticismo. Eles serviam a demônios, eram envolvidos em feitiçarias, eram supersticiosos, envolvidos com magia negra e todo tipo de ocultismo. Então, quando o evangelho chegou até eles, chegou com uma luz que veio tirá-los da escuridão. E o evangelho floresceu no meio deles. E na região nasceram várias igrejas, onde muitas pessoas foram salvas. Irmãos, eu creio que muitos dos crentes que nasceram na igreja não experimentaram o valor do evangelho. Muitos não se converteram. Ou seja, eu sou crente porque meu pai era, meu avô era. Eu digo isso porque eu nasci na igreja. Aos 15 anos eu fiz a minha profissão de fé, e fui batizado ainda criança, e aí aos 15 anos eu fiz a minha profissão de fé. Mas eu era crente por meu pai. Então, quando aconteceu de
eu ter vindo para Brasília, ficado fora da igreja um tempo, ter caído, cometido pecados que eu nunca tinha cometido antes, e uma vez que Cristo me chamou de volta, eu vim consciente de que eu não sou melhor do que ninguém, que eu sou pecador e que se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu estaria perdido. Mas alguém que nasceu na igreja, que nunca fumou, nunca bebeu, nunca adulterou, que leva uma vida certinha, eu sei porque eu tinha esse pensamento. A ideia é que a gente é melhor do que os outros. Vocês já viram aquilo quando também não pode também focalizar só o outro lado, tem que cair em pecado para poder valorizar. Porque, por exemplo, venha, porque vai pregar na nossa igreja um ex-feiticeiro, ele que era não sei o quê, e fala das piores coisas, o ex-homossexual, o ex não sei o quê. Aí as pessoas vão lá e enchem para ouvir esse depoimento. Espera aí, se uma pessoa nunca foi homossexual, se ela nunca foi feiticeiro, ela também tem a graça de Deus sobre ela e ela é importante, mas mesmo aquele que não cometeu tais pecados, também são dependentes da misericórdia de Deus do mesmo jeito. Porque quer a gente tenha experimentado, tenha sujado muito mais, a gente também necessita da graça de Deus. Mas eu estou falando isso, meus irmãos, porque essa igreja, ela nasceu no meio de sujeira espiritual, no meio de tudo que é ruim, de pecado, de sujeira, de uma vida de prostituição, de uma vida onde a prostituição era culto. No culto dos deuses pagãos, havia sexo ao vivo ali, no meio deles, eles praticavam sexo, e isso era parte do culto. Quando o evangelho chega até eles, tudo mudou. A carta de Paulo, agora, no meio desses crentes que tinham ouvido o evangelho e crido, nasceu uma igreja onde as pessoas sabiam do valor do evangelho, estava no meio deles um grupo de judeus cristãos, aqueles crentes que nasceram lá no meio do judaísmo, mas eles estavam pregando um negócio muito ruim. Eles estavam ensinando a igreja a voltar e fazer os ritos do judaísmo. Ou seja, eles estavam ensinando para os crentes que eram dos gentios, se eles não se circuncidassem, se eles não cumprissem os rituais da lei, daquele que os judeus observavam, das festas que os judeus comemoravam, eles não poderiam ser salvos. É como se a salvação dependesse da obediência a esses rituais. Então, os crentes estavam começando a se afastar do evangelho. Veja, olha só para vocês entenderem como isso é perigoso. Ser obediente a Deus é difícil. É fácil ou é difícil? É difícil, não é? Mas espera aí, dar uma oferta é fácil? É fácil. Ir à igreja 3 vezes por dia é fácil? É fácil. Cumprir ritual é fácil, mas viver a vida cristã é difícil. Pode-se ver isso no meio católico, por exemplo, onde a pessoa foi lá, quando era criança, foi batizado, quando ela cresceu, foi lá e casou, quando nasceram os filhos, foi lá e batizou. Você pergunta para ela, o que você é? Eu sou católico. Mas o que você faz? Não, na festa do santo eu vou lá, eu vou isso, eu cumpro lá, cumpriu aquele ritual. Então era isso que essas pessoas estavam levando a igreja a fazer. Cumpra o seu ritual e está tudo bem. E isso, irmãos, não serve para a vida cristã. É certo que você tem que vir à igreja, é certo que você tem deveres cristãos, mas isso não substitui Cristo da sua vida. O apóstolo Paulo tentou corrigir esse problema, salientando que o jugo da lei é muito pesado e inútil para a salvação. Ele mostra então que o jugo de Jesus, ele é leve, ele traz paz do coração, ele traz intimidade com Deus e somente o evangelho de Jesus é possível, é capaz de fazer isso conosco. Essa carta foi escrita provavelmente entre os anos 55 e 57, quando Paulo viajou pela Macedônia, na sua terceira viagem missionária. Eu fiz uma dúvida aqui, falando antes na quarta. Na sua terceira viagem missionária. Paulo escreveu aos crentes da Galácia porque ele estava preocupado, que eles estavam se afastando do evangelho, seguindo ensinamentos de pessoas que queriam distorcer o evangelho. Por isso, preste muita atenção nisso. Hoje nós temos uma quantidade muito grande de mensagens bíblicas sendo pregadas na internet. Isso é bom? É bom. Mas isso é bom? Isso não é bom.
veja, a gente tem que ver os dois lados. Paulo diz que nós devemos examinar o Espírito para ver se vem de Deus. Paulo é Pedro que fala isso. Agora estou na dúvida. Que devemos examinar o Espírito para saber se é de Deus. Existem muitos pregadores que eu não consigo ouvir, porque o ensinamento é todo truncado, é cheio de armadilhas para a fé cristã, que uma vez pregada a pessoa está lá, o dia inteiro ouvindo isso, veneno, armadilhas que vão colocando, como esses homens que foram lá e ensinaram, e a pessoa agora então, eu me afasto de Deus, eu me afasto da igreja, porque agora eu tenho esses pregadores. Eu já vi muitos crentes abandonarem a igreja, não valorizam mais a igreja, porque vivem agora ouvindo tais pregadores. Será que, peraí, se um pregador prega na internet e a pregação dele me faz abandonar a igreja, essa mensagem vem de Deus? Se você parar para pensar nisso, você já pode perceber. Se a mensagem que eu escutei, como sendo da parte de Deus, me faz abandonar o meu pastor, não escutar o meu pastor, não querer conviver com a minha igreja, querer achar que eu sou melhor do que a igreja, então alguma coisa está errada com esses pregadores. Paulo, então, ele escreve com essa preocupação. Os crentes estavam se afastando. Os cristãos judeus estavam ensinando os cristãos gentios a falsa doutrina que precisavam ser circuncidados, senão eles não seriam salvos. Qual que é a base do nosso evangelho? A base do nosso evangelho é Cristo e somente Cristo. A glória é dada somente a Deus. Toda a glória da salvação do homem deve ser direcionada para Deus e nunca para o homem. Você não é salvo pelo que você faz. Isso é tão sutil o desvio, porque se alguém perguntar assim, você vai para o céu? Aí você fala assim, eu vou. Por que você vai para o céu? Porque eu sou crente. Mas como é que é a sua fé? Eu sou crente, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Veja, a gente acaba dizendo que você é salvo por aquilo que você fez. Eu falo que eu sou salvo por aquilo que eu fiz. Mas peraí, aquilo que eu fiz me salva? Se você é salvo pelo que você fez, então por que Cristo morreu? Se é possível você ser salvo pelas suas próprias ações, mas veja, mas a gente vai associando a isso. Você não é salvo por vir à igreja. Você não é salvo por orar. Você não é salvo por aquilo que você faz lendo a Bíblia. Você não é salvo por isso. Você lê a Bíblia porque você é salvo. Porque o não salvo não tem prazer de ler Bíblia. Você ora porque você é salvo. Porque alguém que não é salvo não vai ter prazer de falar com Deus, vai ter medo de Deus. Você vem à igreja porque é salvo. Porque o não salvo não vai querer saber de vir à igreja. É desagradável. Me lembro que uma vez eu estava numa lotação ainda, quando tinha as lotações, e aí eu estou indo para a igreja e ouvi a menina rindo. Eu fui na igreja e lá estava cantando aquele, bem assim, o nosso general é Cristo, e contando e rindo. Eu digo assim, eu estou indo para a igreja, eu vou cantar, o nosso general é Cristo. Mas para mim, eu estaria louvando a Deus cantando, mas para aquela moça era a base de uma piada. Eles não veem nenhuma razão de vir à igreja. Então, o fato de Cristo ter salvado você faz com que você queira vir à igreja, queira conviver com irmãos, queira ouvir pregação bíblica, queira orar. Então, a tua vida cristã é resultado do agir de Deus em você que te atrai a Ele. Não é o contrário, não é o que você faz que vai atrair Deus a você. Paulo faz afirmações, ou melhor, ele faz essas afirmações em oposição ao evangelho falso que estava sendo pregado aos Gálatas. Ele centraliza o poder transformador e vivificador do evangelho em Jesus, pois ele, somente ele, foi quem nos conseguiu o favor do Pai. Ele diz do Senhor Jesus Cristo. E o que é que Jesus Cristo fez? Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E ele fez isso para nos desarraigar desse mundo perverso, para nos tirar de lá. Por quê que ele fez isso para nos arrancar de lá? Porque a gente não queria sair de lá. Adeus, quando você bebia, você estava lá no mundo, você queria sair de lá? Vai numa noitada dessa, vai numa noite dessas por aí, anda nesses bares, pergunta se eles querem sair de lá. Não querem. Vai para as pessoas que estão vivendo na prostituição, pergunta se eles querem sair.
Talvez, e eu já vi muito casos de prostitutas que se sentem humilhadas, porque elas são tratadas como objeto, elas querem sair daquela situação de humilhação, mas elas não querem sair daquela vida de pecados. Elas querem continuar no pecado, só não quer ser humilhada. Então, Paulo diz aqui que o agir de Cristo foi para me arrancar de lá, para mostrar os males daquele mundo, os prejuízos daquele mundo, porque se ele não fizesse isso, eu estaria lá no mundo, você também, e estaria lá com prazer disso, porque é o seguinte, a pessoa sai e enche a cara, no dia seguinte está com aquela ressaca, o que a maioria deles faz? Tem que beber mais um pouquinho para sarar a ressaca. E aí, depois que passa a ressaca, o que faz? Tem que beber mais. Vamos de novo para a festa? Quando fala das experiências da festa, fala isso com orgulho, com prazer. Jesus Cristo agiu em mim, agiu em você, para te arrancar do mundo. É o que Paulo está ensinando aqui. E ele fez isso segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ele não fez isso somente por ele, porque a vontade dele, ele se ofereceu. Mas a vontade do Pai é que ele fizesse isso por nós. Então, Deus, ele quis nos salvar. E Paulo fala isso com experiência. Porque quando ele se converteu, ele não estava buscando a salvação. Cristo que foi ao encontro dele. Então, ele sabe o seguinte, a minha salvação não foi fruto do meu querer, mas do agir de Deus. Aí, quando acontece da pessoa vir à igreja, ela vem à igreja, ela ouve uma pregação, aí ela é tocada no coração e diz, eu aceito Jesus. Eu aceitei porque eu fui na igreja, eu ouvi a mensagem, eu criei. Por isso que eu sou salvo. Mas Paulo, ele ia dizer, não, mas eu não estava numa igreja, eu não ouvi uma pregação. E se eu sou um convertido, é porque foi da vontade de Deus e é para todo mundo. Por isso, ele termina dizendo aqui, então, seja glória pelos séculos dos séculos. Esses são os principais objetivos pelos quais Paulo escreveu essa carta. Defender-se das acusações feitas pelos falsos mestres que se opuseram a ele. Então, defender-se. Ensinar que todos, judeus e gentios, são salvos por meio da expiação de Jesus Cristo, se tiverem fé nele, e não por confiarem e promoverem os rituais da lei de Moisés. Esclarecer qual é o papel da lei de Moisés do plano de Deus, isso vai falar na carta. E explicar a diferença entre a aliança antiga, que Deus fez através de Moisés, e a aliança feita por Jesus Cristo. E ele também exortou os crentes a viverem pelo Espírito. A carta, o livro de Gálatas, se destaca por ser uma das cartas mais eloquentes de Paulo, onde ele repreendeu com firmeza tanto os membros da igreja que se desviam, quanto os falsos que levam ao desvio dos outros. Então, nós, crentes, devemos estudar essa carta, vendo sempre Paulo ali com um chicotinho na mão, dizendo, cuidado, cuidado, porque quem desvia é quem está na igreja. Então, nós corremos o risco, se há tanta gente desviado, nós devemos tomar o cuidado, porque nós também corremos o risco de cair. Devemos buscar no Senhor a força para nós vencermos, porque quando você vê o relato das pessoas que abandonaram a igreja, é tão ridículo. Eu saí da igreja porque me trataram mal, saí da igreja porque não olhava para mim, eu saí da igreja porque eu não gosto do pastor, eu saí da igreja porque o pastor falou uma coisa lá que eu não gostei. Será que é esse o valor que a gente dá a Cristo? A salvação que temos por parte de Jesus, que qualquer coisinha, qualquer palavra, qualquer atitude de um irmão que é pecador como eu, vai fazer com que eu abandone o evangelho. Gálatas contém uma das explicações escritas sobre a justificação, segundo o qual somos justificados não pelos rituais da lei de Moisés, mas sim pela fé em Jesus Cristo. E essa carta, ela aponta a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Um resumo final. Paulo escreve aos crentes da Galácia, porque eles haviam desviado do Senhor e seguido os ensinamentos falsos. Eu acho incrível como que as pessoas, elas dão pouca atenção ao ensino bíblico, mas elas dão tanta atenção à falsa notícia. Você prega a palavra, você faz um estudo bíblico, olha, eu estou mais ou menos uns 8 dias preparando esse estudo. É muita coisa escrita aqui, vocês não veem, mas está aqui.
mais de 8 dias dedicado para fazer um estudo desse. Dá trabalho. Um sermão pregado aqui durante 40 minutos, ele é estudado às vezes até por mais de 15 dias. Eu já fiquei 15 dias estudando 3 versículos. Falei, mas como assim? É porque a Bíblia ela é rica, ela traz muita coisa. Mas aí vem uma pessoa e fala uma mentira, uma lorota, uma profecia falsa, ou uma notícia na televisão falsa, e as pessoas saem defendendo aquilo lá, mas é verdade. Aí depois de muito tempo sabe que não é verdade, e era mentira. Mas por que acreditou, deu tanto crédito? Então veja, os crentes eles deixaram de dar crédito à palavra de Paulo para dar crédito à mentira. As pessoas estão sempre prontas, abertas para ouvir mentiras e desvios e falsidades. Paulo defendeu seu chamado ao apostolado, relatando como antes se opunha à igreja, contou a história da sua conversão. Paulo salienta que recebia revelações diretamente de Deus e esclarece que seu ministério aos gentios fora aprovado pelos apóstolos. Ele declara que certa vez teve um atrito com Pedro numa questão relativa a crentes gentios, e ele ensinou que as pessoas não são justificadas por rituais da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. O capítulo 3 e 4, isso que eu falei foi do capítulo 1 até o capítulo 2. Do capítulo 3 ao capítulo 4 vai ensinar que Paulo defende a mensagem do Evangelho, ensina que Abraão é um exemplo de alguém que foi justificado pela fé e não por obras. Por meio da expiação, Jesus redimiu a humanidade da maldição da lei, e o propósito da lei de Moisés era servir de aio. Como se fosse o aio, é como se fosse uma empregada que cuida de criança, ela pega na mão e carrega. Então, a lei era como essa empregada, que nos levou até entregar para a mãe, até entregar para Cristo. Por meio da fé e do batismo, os crentes recebem a bênção da expiação, fazem uma aliança com Cristo e tornam-se herdeiros de Deus por meio de Cristo. Com isso, deixam de ser servos e passam a ser filhos de Deus. Só fazendo uma correção, não estou dizendo que Jesus é mãe, não, tá? Falando assim que uma empregada leva e entrega a criança para a mãe, o aio, então a lei, ela pegou os crentes e levou os crentes até entregar para Cristo. Eu falo isso, dou essa explicação, porque como vai para a internet, alguém pode ouvir depois, lá, Jesus é a mãe. Não, Jesus é homem, não tem como ser mãe. Então, capítulo 6 e 7, então, ele vai encerrar, então, exortando os crentes a permanecerem firmes na aliança com Cristo. Paulo compara a vida de quem pratica as obras da carne com de quem vive no fruto do Espírito. Ele ensina que os santos devem levar as cargas uns dos outros e não se cansar de fazer o bem. E encerra esta carta revelando que colheremos o fruto daquilo que plantarmos.